Fala, galerinha do Seja, tudo bem com vocês? Então, pessoal, vamos lá para mais uma aulinha, né? Para gente, na verdade, não só uma aula, mas um começo aí de uma nova fase, não é isso? Agora a gente vai estar partindo aí para a segunda fase, fechamos a nossa primeira fase, né? Na semana passada, agora vamos estar iniciando a nossa segunda fase, tá bom? E o nosso primeiro conteúdo de estudo aí de forma remota da segunda fase vai ser progressão aritmética, tá? Progressão aritmética nós também podemos chamar de PA. Então, quando a gente falar progressão aritmética ou falar de PA, a gente está falando aqui da mesma coisa, beleza? Desde já, tudo de bom para vocês, bons estudos e aproveitem cada momento. Progressão aritmética. Primeiro, o que é uma progressão aritmética? Quando a gente fala em progressão aritmética, a gente está falando em uma sequência de números, tá? A gente está pensando em uma sequência de números. O que é uma sequência de números, pessoal? É aquilo que vem o quê? Ou aquela sequência que tem um número depois do outro. Só que a PA, ela determina uma ordem de formação para essa sequência. Não é qualquer sequência que eu pensar. De repente, eu falo assim, vou pensar numa sequência numérica. 1, 5, 7, 9, 32, 45. É uma sequência numérica? É, só que não é uma PA. Por quê? Para ser uma PA, ou seja, para ser uma progressão aritmética, tá? Ela tem que ser uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior somado com um número fixo. Pô, professor, e agora? Que doideira é essa? E esse número fixo nós chamamos de razão, tá? Nós chamamos esse número fixo de razão. Um exemplo simples. Mas como que essa questão de cada termo a partir do segundo é igual ao anterior somado com um número? Quer dizer o seguinte, se você tiver um número, você sempre vai somar um outro número àquele para dar o segundo número. Exemplo. Se a gente colocar um exemplo, vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Olha aqui. Nós temos 2, 5, 8, 11, 14. Quando você tem esses três pontinhos aqui, pessoal, quer dizer o quê? Que essa sequência numérica, ela continua, ela é infinita. Tá, professor, mas vamos aqui, ó, do 2 para o 5, 2, 3, 4, 5, aumentaram 3. Professor, e do 5 do 8 também aumentou 3. E do 8 para o 11 também aumentou 3. E do 11 para o 14 também aumentaram 3. Então, depois do 14, qual que seria o próximo número aqui? 17, 20. Então, quer dizer o seguinte, ó, do 2 para o 5, aumentei 3. Do 5 para o 8 também, aumentei 3. Do 8 para o 11, 3. Do 11 para o 14, 3. Então, esse mesmo número aqui, nesse caso, que foi aumentando, nós chamamos de quê? Chamamos de razão. Tá vendo? Ó, de 2 para 5 aumentou 3, de 5 para 8 também aumentaram 3, de 8 para 11 aumentaram 3 e de 11 para 14 também aumentaram 3. Se eu pedisse um número, qual que seria o número que viria depois do 14? Professor, você está aumentando 3 em todos, seria quem? 17, depois 20, assim de forma sucessiva. Então quer dizer o seguinte, que nessa sequência, esse 3 que está sempre somando ao número anterior, nós chamamos ele de quê? De razão. Quer dizer o quê? Que ele é a razão da progressão aritmética. Ó. 5 é por quê? Porque 2 mais 3 dá 5, 5 mais 3 vai dar 8, 8 mais 3, 11, 11 mais 3, 14. Olha nessa situação. 12, 7, 2, menos 3, menos 8, menos 3. Qual que é a razão? Primeira, variação. Ó, de 12 para 7, o que que aconteceu? Ó, eu tinha 12 reais. Aí depois que eu fui no supermercado, eu cheguei com 7 na carteira. Quer dizer que eu gastei quanto? Que eu gastei 5. Então, de 12 para 7, o que que eu fiz? Eu diminuí 5. De 7 para 2, eu diminuí 5 novamente. Então, aqui eu já sei o quê? Que a minha razão vai ser menos 5. Se eu estou diminuindo, a razão é negativa. Se eu estou aumentando, a razão vai ser positiva. Um exemplo, ó, de 2 para menos 3, estou diminuindo 5. De menos 3 para menos 8, também estou diminuindo 5. De menos 8 para menos 3, também estou diminuindo 5. Então, quer dizer o quê? Que a minha razão da progressão nessa sequência vai ser quem? O menos
5. A PA, ou seja, a progressão aritmética, ela pode ser crescente, decrescente ou constante. Ah, professor, só pelo nome eu já sei. Crescente, quando a PA está aumentando. Decrescente, a PA está diminuindo. E constante é o quê? Quando está a mesma coisa. Vai estar sempre o quê? O mesmo elemento durante toda a sequência. Vamos trabalhar com exemplos aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7. Se você for analisar essa sequência aqui, o que está acontecendo com ela? O 3 para o 4 está aumentando, o 4 para o 5 também está aumentando, o 5 para o 6, o 6 para o 7. O que implica isso aí, pessoal? Qual que seria a razão aqui? Só de olhar, ó, 3 para 4 aumentou quanto? 1. De 4 para 5 também aumentaram 1. Do 5 para 6 também 1. E do 6 para 7 também 1. Quer dizer então o quê? Que a razão aqui vai ser 1. E se a razão é positiva, quer dizer o quê? Que essa PA está aumentando. Então, se essa PA está aumentando, quer dizer que ela vai ser o quê? Crescente. Por que ela vai ser crescente? Porque a sua razão é igual a 1. E 1 é o quê? Maior do que 0. 10, 8, 6, 4. Ah, professor, essa aí está diminuindo. Então, se está diminuindo, eu sei o quê? Que vai ser decrescente. Por quê? De 10 para 8 está diminuindo quanto? Diminuindo 2. De 8 para 6 também está diminuindo 2. De 6 para 4 também está diminuindo 2. A razão é negativa. Se a razão é negativa, quer dizer o quê? Que essa PA vai ser decrescente. Porque a razão é negativa. E menos 2 é o quê? É menor do que zero. Então ela vai ser decrescente. Olha esse terceiro exemplo. 5, 5, 5, 5. O que está acontecendo? Olha só, essa sequência, ou seja, essa progressão aritmética, ela está o quê? Com o mesmo elemento, certo? Ó, os elementos estão iguais. Quer dizer, então, de 5 para 5 aqui aumentou quanto? Aumentou nada. Zero. De 5 para 5, manteve o zero. De 5 para 5 também aumentou nada. Então, pessoal, quando a PA tiver todos os elementos dela aqui, ó, iguais, quer dizer o quê? Que essa PA vai ser constante. Por que essa PA vai ser constante? Porque a razão, ou seja, o R está sendo igual a zero. Resumindo, se a PA está aumentando, crescente. Se a PA está diminuindo, decrescente. Se a PA tem todos os elementos da sequência numérica iguais, nós falamos que essa PA é constante. Fórmula do termo geral de uma PA. O que é uma fórmula do termo geral de uma PA? O próprio número fala. Existe o quê? Uma fórmula, tá? O que quer dizer isso, pessoal? Se você conhecer determinados valores dessa sequência, você consegue chegar a qualquer elemento, ou seja, qualquer elemento, qualquer posição que esteja elemento, você consegue fazer o quê? Determinar o seu valor. Um exemplo, eu começo uma sequência 2, 4, 6. Só que eu quero o número que vai estar lá na milésima posição. Pô, como que eu vou sair escrevendo no meu caderno até chegar na milésima posição? Então, usando a fórmula do termo geral, eu consigo fazer o quê? Determinar esse valor, tá bom? E qual que é essa fórmula do termo geral, tá? Para calcular o termo geral de uma PA, ou seja, para a gente conseguir calcular o termo de uma PA, a gente vai usar a seguinte fórmula: AN, que é igual a 1, mais N menos 1 vezes R. Pô, professor, mas nunca vi isso aí não. É claro que não, mas eu vou explicar para vocês cada elemento. O que significa o AN, o que significa o A1, o que significa o N e o que significa a razão, tá? Vamos lá. O AN nós chamamos de termo geral, tá? Ou a posição do termo, tá bom? O A1 é o primeiro termo. O próprio elemento aqui, ó, A1, quer dizer o quê? Na hora que você tiver uma sequência, vai ser o quê? O primeiro termo da sequência. O N é quem? É o número de termos, tá? O N é o número de termos. E o R é quem? O R vai ser a sua razão. Memorizar AN, termo geral. A1, primeiro termo. N, a quantidade de termos que
tenho que essa PA e R vai ser a sua razão, tá? Então, pessoal, a gente vai resolver alguns probleminhas, tá? Aplicando quem? Aplicando essa fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Primeiro exemplo, ó, calcule o valor de A20 sabendo que A1 é igual a 2, R é igual a 3, N igual a 20. Então, ele quer que eu calcule quem? O A20. Então, pessoal, ele falou que o A1 é igual a 2, a razão, o R vai ser 3 e o N vai ser 20. A primeira coisa que eu vou fazer o quê? Vou pegar a minha fórmula do termo geral, tá? O que que eu vou fazer? Ó, vou pegar todos esses elementos, ele quer o A20, a posição do termo. Se é a posição do termo, ele quer quem? O elemento do AN. Ele falou que o A1 vale 2, então vou pegar esse valor aqui, 2, e vou substituir no lugar de quem? Do A1. Vou pegar a razão, que é igual a 3, vou substituir no lugar de quem? No lugar do R. E vou pegar o N, substituir no lugar o 20, substituir no lugar do N. Então, o primeiro passo é isso, ó. O que que eu fiz? Ó, AN. Então, ó, o A vou manter, no lugar do N eu coloquei o 20. Então, vai ser A20, que é igual. O A1, que é o primeiro termo, no lugar do A1, vou colocar quem? O 2 mais o N, que vale quanto? Que vale 20. E a razão, 3. Então, simplesmente, eu peguei os valores e substituí na fórmula do termo geral. Então, ficou da seguinte forma. A20, que é igual a 2, mais 20 menos 1 vezes 3. O próximo passo, pessoal, olha aqui, aqui nós temos um parênteses. Então, eu vou pegar esse 3 aqui, ó. Eu posso multiplicar de forma que, igual como se fosse um chuveirinho, tá? Posso fazer dessa forma. Ou, para ficar mais fácil para vocês, vou primeiro fazer o quê? Primeiro eu vou calcular o que está dentro do parênteses. Então, vou fazer o quê? Eu pego, vou repetir o A20, que é igual, vou repetir o 2, mais 20 menos 1 dá quanto? 19 vezes 3. Agora sim, eu vou pegar o 3 aqui, ó, eu vou multiplicar por quem? Por 19. Repetir o A20, repetir o 2, tá? Porque eu não posso somar o 2 com 19 ainda. Primeiro tem que fazer a multiplicação. 3 vezes 19, 57. Então, A20 vai ser igual a 2 mais 57. 2 mais 57, quanto que dá? 59. Então, quer dizer... Opa, vamos voltar aqui, tá? Então, quer dizer o quê? Que o A20 vai ser igual a 59, ou seja, o 20º termo dessa PA vai ser igual a 59. Vamos lá para o exemplo 2. Determinar a posição N. Agora, ele quer que a gente calcula o N e não o AN. Então, ele dá para a gente aqui, ele fornece o AN, tá? Ele fala que o A1 vale 2, a razão vale 3, não é isso? A N é igual a 65, né? E nós sabemos que foi a informação que ele deu. E o N, eu não tenho N. O N é o elemento, ou seja, a quantidade de elementos da PA que eu quero calcular. O que que eu faço? Fórmula do termo geral. Eu sei que o AN é igual a 65. Então, eu vou vir aqui, ó, no lugar do AN, eu coloquei quem? 65. Ele falou para mim também que o A1 vale 2. Então, no lugar do A1 aqui, eu coloco quem? Coloco o 2. N eu não vou substituir, por quê? Porque o N é a quantidade de elementos da PA que eu quero calcular, que eu quero determinar. Eu sei também que a razão vale 3. Então, no lugar do R aqui, eu substituí por 3. Então, nessa situação, a única letra que você não vai substituir vai ser quem? O N, que é a quantidade de termos que você quer encontrar nessa PA. A gente vai fazer o quê? Nós vamos eliminar os parênteses. Para eliminar esses parênteses, vou ter que fazer o seguinte, pegar o 3, multiplicar por N, e depois pegar o 3 também multiplicar por menos 1. Então, vamos lá, ó. Vou repetir o 65, vou repetir o sinal de igual, vou repetir o 2, que é o A1.
3 vezes n, 3n. Estou tirando parênteses, estou eliminando os parênteses. Ó, 3 vezes n, 3n. 3 vezes menos 1, menos 3. Esse 2 aqui, ó, o que que eu faço? Eu vou juntar com o menos 3. Aí vai ficar assim, ó, 65, que é igual 2 menos 3 menos 1. 3n eu repito aqui, ó, 3n menos 1. Eu quero calcular o n, então esse menos 1 aqui, ó, ele tem que vir para o lado do 65. No momento que esse menos 1 mudou de lado, ele muda de sinal. Então vai dar 65 mais 1. 65 mais 1, 66, que é igual a 3n. Eu quero determinar quem? O n. Então esse 3 vai passar para o lado do 66 dividindo, porque aqui ele está multiplicando, como se fosse uma equação aqui do primeiro grau. Então n vai ser 66 dividido por 3. Quanto que é 66 dividido por 3? 22. Certo? Então o n, a quantidade de termos dessa PA, vai ser igual a 22. Mais um exemplo aqui, para a gente ir finalizando. Escreva uma PA de 6 termos em que A1 é igual a 4 e a razão é 9. Aqui, pessoal, você não vai utilizar a fórmula do termo geral, tá? Não tem nada de fórmula do termo geral aqui. Ele quer só que você monte o quê? A sua sequência. Ele falou que o primeiro termo vale quanto? Vale 4. Então, lá no meu primeiro termo, eu vou colocar o quê? O 4. Tá aqui, ó, coloquei o 4. Ele falou que a razão é 9, então quer dizer que essa sequência vai aumentar de 9 em 9. Ó. 4 mais 9 vai ser quanto? 13. 13 mais 9, 22. 22 mais 9, 31. 31 mais 9, 40. 40 mais 9, 49. Ele falou que essa sequência tem que ter quantos termos? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só isso. Entendidos? Exemplo 4. Escreva uma PA de 6 termos em que... Ah, ó, 6 termos também, ó. 6 termos. Então, eu sei que essa sequência vai ter que ter o quê? 6 números. Em que o A1 vale 23 e o A2 vale 18. Então, eu tenho que começar com 23 e o segundo termo já vai ser 18. Então, de 23 para 18, o que que aconteceu? Eu diminuí 5. Então, a resolução vai ser da seguinte forma, ó, de 23. Ó, ele falou que o primeiro termo tem que ser 23, certo? E o segundo termo tem que ser quanto? 18. De 23 para 18, eu diminuí quanto? 5. Então, depois do 18, qual que vai ser o próximo número? 18 diminuindo 5, 13. 13 diminuindo 5, 8. 8 diminuindo 5, 3. 3 diminui 5, menos 2. Já vou ficar devendo. Certinho, pessoal? Então é isso, ó, vocês vão ter esses exercícios, tá? São 4 exercícios para vocês realizarem aí durante a semana. Primeiro exercício, encontre o termo geral da PA. Então você simplesmente vai usar, fazendo o quê? Encontrar o AN. Qual é o 15º termo? Você vai encontrar quem? O A15, tá? Calcule o número de termos. Aqui você vai encontrar o valor do N. E na questão 4, você vai escrever uma PA de 6 termos, em que A1 é igual a 6 e razão 8. Aquele último exemplo que nós fizemos. Ah, o primeiro termo é 6, a razão é 8. Então vai ser 6 com mais 8. Quanto que dá? 14. 14 com mais 8. 22. 22 com mais 8, 30, até fechar 6 números nessa sequência. Pessoal, beleza? Bons estudos. Tudo de bom para vocês e boa semana. Aquele abraço.